Esse curso, né, qual que é a ideia desse curso? Esse curso, né, foi concebido, né, de forma a apresentar para vocês alguns instrumentos de matemática aplicada que normalmente não são utilizados na bioinformática. O objetivo do curso, né, assim, o que eu espero ao final desse curso? Os objetivos são, assim, nada modestos, né? Porque eu espero que no final desse curso vocês tenham noção e possam aplicar, né, algumas técnicas de matemática aplicada que não são, assim, comumente utilizadas nessa área que eu vou mostrar, né? Não são utilizadas em geral em bioinformática. São técnicas que nós estamos trabalhando nelas e temos tido alguns resultados interessantes. Bom, nós estamos prevendo aqui, né, trabalhar, né, em 3 módulos. Hoje nós veremos o módulo 1, o módulo 2 e amanhã, ao invés de levar para o laboratório, que eu acho que não vai ser muito produtivo, eu vou mostrar como vocês viabilizam esses instrumentos numa aplicação real. Né? Como que vocês obtêm resultados interessantes utilizando essas ferramentas que estão disponíveis. Tipicamente, eu pressuponho que vocês vão trabalhar num ambiente de programação, de matemática aplicada, um ambiente de prototipagem. Nós temos esses ambientes disponíveis para vocês trabalharem, por exemplo, o Scilab, Octave, que podem ser disponibilizados, vocês podem baixar isso pela internet, embora eu esteja utilizando aqui um pago. Eu vou trabalhar com um ambiente pago, que é o MATLAB, por facilidades. Né? Aqui na universidade a gente tem várias licenças, os alunos em geral utilizam essas licenças, mas existem software gratuito para fazer essas coisas que nós veremos aqui. Antes de começar, né, mostrar para vocês quais são esses instrumentos que a gente utiliza, eu gostaria antes, tem todo mundo aqui da área de biologia, falar um pouquinho do que é bioinformática, que área é essa, né? Embora, né, a bioinformática esteja acontecendo no mundo desde 1998, só agora no Brasil que parece que as coisas começaram a ter assim, um desenvolvimento maior. Se por acaso a gente tiver, né, que estabelecer uma data para quando que nasceu a bioinformática, a gente poderia estabelecer essa data, talvez, né, com um trabalho do Watson e Crick, que desvendou a estrutura do DNA. O trabalho deles é muito interessante porque a forma que eles utilizaram para trabalhar é o nosso paradigma de trabalho hoje. Eles não trabalharam com experimentos, eles não foram para uma bancada, que a gente chama bancada molhada dos biólogos, fizeram experimentos. Eles foram fazendo mineração de dados. Nós podemos olhar, né, assim, várias etapas pelas quais, durante um ano e meio, eles produziram resultados utilizando coisas que os outros produziram. Esse é o paradigma da bioinformática. Hoje, a bioinformática, você tem bancos de dados disponíveis, resultados online, em que você trabalha no seu próprio computador, às vezes, você baixa esses bancos de dados, trabalha de forma mais restrita, sem que ninguém saiba o que você está fazendo, e pesquisando coisas que outras pessoas já desvendaram em parte. É muito interessante quando a gente olha aqui o trabalho deles,
Meus alunos, quando me perguntam assim, olha, meu trabalho está grande, falta eu escrever mais. Olha, esse trabalho deles, que é considerado uma das maiores descobertas da humanidade, se você listar quais são as 7 maiores descobertas, certamente a estrutura do DNA vai estar entre essas 7 maiores descobertas. Esse trabalho, que foi publicado não está dando para ver ali, em 1953, tem uma página. Uma página esse trabalho. Rendeu a essa dupla, né, o prêmio Nobel. Uma única página, outra página aqui é porque tem 2 referências. O texto eu sempre peço para meus alunos ler. Eu sempre peço para meus alunos ler. Eu nunca vi coisa tão elegante, tão bem escrita e tão clara. Extremamente clara, né? E uma única página. Eu acho que a bioinformática, se tem alguma coisa, algum início, talvez a gente possa, né, estabelecer esse marco desse trabalho. É interessante porque quando você olha aqui, né, olha aqui para eles, aqui quando você olha para eles, parece que eles fizeram um trabalho assim, chegaram, encontraram, tiveram uma ideia e chegaram no resultado. Ora, eles testaram, né, teoricamente, 40, 50 modelos. Eles não tiveram a ideia, essa ideia foi a que prevaleceu, não. Foi a ideia bem sucedida. Essa estrutura do DNA, que é aquela dupla hélice, aquela hélice retorcida, né, aquela escada retorcida, este modelo foi um modelo que respondeu a maioria das questões. E é muito interessante ver o seguinte, um desses dois, não sei qual que foi o Watson ou o Crick, eles tiveram uma intuição, ele teve uma intuição interessante. O Linus Pauling, que veio a ganhar 2 prêmios Nobel, estava muito próximo também de desvendar a estrutura do DNA. Ele estava bem próximo. Entretanto, o Linus Pauling estava trabalhando com um modelo que não era simétrico, exatamente simétrico. Ele era uma coisa, um modelo, eram três grupos. O Watson, o Crick, eu não sei, ele tinha o seguinte princípio. Olha, essa estrutura do DNA, ela tem que ter uma coisa dupla. Nós temos 2 olhos, 2 rins, 2 pulmões. Então tem que ser alguma coisa que possa ser pareada. Então eles descartaram as ideias do Linus Pauling e foram trabalhar numa estrutura parecida com essa, que pudesse ser dessa forma, pareada. Uma das pessoas que contribuiu demais para essa descoberta deles, eles usaram esse resultado, que é exatamente essa radiografia que está ali, que é a radiografia vista de cima de uma molécula de DNA. Ela se chama Rosalind Carter, teria ganho o prêmio Nobel se não tivesse morrido. E o prêmio Nobel não é dado póstumamente. Ela morreu de um câncer de útero. Olha, possivelmente, isso não é assumido, mas devido às condições de trabalho. Ela deve ter contraído esse câncer por causa da radiação. Observe que antes do trabalho dela, isso aqui é uma fotografia de 1951, 1952. As pessoas não tinham o menor cuidado para lidar com radiação. Tem uma outra foto que eu não consegui reproduzir aqui, que você vê todo o alto comando do exército americano usando óculos escuros, bem próximos de uma explosão de bomba atômica. Imagina, aquele acidente no Japão está sendo monitorado no Equador. Assim, você fica olhando se tem problemas de radiação no Equador. Imagine o povo enxergando isso que está aí, né? Trabalhando nessas condições. Não se tinha cuidado, né? As pessoas não tinham. É possível que essa Rosalind Carter, que teria feito essa foto,
foi muito engraçado. Essa radiografia, o Watson diz que quando ele bateu o olho, a Rosalind Carter falou, olha o que eu consegui. Ele demorou 1 minuto para dar o clique da escada retorcida. Falou, mas é exatamente isso que eu estou procurando. É exatamente essa ideia. E foi daí, né, que eles conseguiram produzir aquele artigo enorme de uma página, né, explicando a estrutura do DNA. É interessante, se vocês observarem, esse físico, um físico austríaco, ele lançou um livro, esse livro de 1944, em que tentava estabelecer limites, né? Tentava entender o limite que existia de uma coisa inerte para uma coisa viva. Assim, quando é que você tem uma coisa, você tem uma pedra no extremo, e quando é que você tem, por exemplo, uma bactéria? Como que são esses limites? Então ele começava a convidar as pessoas, nessa época, isso aqui, 1944, ele convidava as pessoas de áreas distintas a tentarem misturar os seus conhecimentos para dar uma explicação diferente aos fenômenos. Isso na época era muito ousado. Era como se médicos hoje começassem a dar consultoria em estrutura de prédios, construir prédios, etc. Na época, assim, olha, um físico começava a tentar entender fenômenos biológicos, tentar usar os conhecimentos que ele tinha em biologia. Da mesma forma, aconteceu com os químicos. Os químicos também começaram a usar seus conhecimentos, né, em biologia. Ora, essas áreas, bioquímica, biofísica, hoje são extremamente bem assentadas na biologia. Particularmente, nós temos uma pós-graduação que é ligada ao departamento de bioquímica. Ora, isso na época, né, era muito ousado pensar dessa forma. Um dos meus alunos, né, ele foi fazer um estágio, né, trabalhar numa indústria farmacêutica nos Estados Unidos, e a primeira coisa que ele achou estranho, né, que ele falou, vou trabalhar numa indústria farmacêutica, ele imaginava que iria encontrar laboratórios, né, laboratórios cheios de ratos, gaiolas, etc. Ele chegou lá e ele não viu nada disso. Ele só viu computadores. Aí ele acho que cunhou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, olha, agora que eu estou percebendo que o mouse, o rato dos biólogos, virou o mouse do computador. E, de fato, é mais ou menos isso, né? Hoje, nós fazemos muitos experimentos biológicos em sílico. Antes de chegar no experimento em vivo, né, muito antes de chegar, a gente já começa a trabalhar no que a gente chama de bancada seca. O que é uma bancada seca? É isso aqui que nós estamos fazendo aqui. Um computador, bancos de dados, ideias, né, e vamos buscar solução de problemas interessantes. Talvez, né, a bioinformática ela vai estar muito mais assentada na biologia, né, que isso aqui muda muitas coisas da forma em que a biologia era praticada há 10 anos atrás, né, daqui a alguns anos ainda, né, mas nós já temos, né, no Brasil já existe mestrado em bioinformática, programas de doutorado em bioinformática, e daqui a pouco eu vou falar com vocês, né. Agora, o que é bioinformática, né? Ora, é difícil falar. Bioinformática, na verdade, é mais fácil falar o que não é, mas bioinformática é uma coisa que congrega várias áreas, né? É uma coisa, ela é eminentemente multidisciplinar. Eu não sou biólogo, trabalho com biólogos, tem pessoal de computação que trabalha com biólogos, são bioinformatas. É difícil dizer, né, o que a bioinformática faz, o que ela pretende. Eu vou apresentar aqui algumas áreas que são muito comuns, mas sem restringir. Né? Sem restringir, né, isso aqui é só para a gente ter alguma coisa para trabalhar. E a ideia é que eu mostrar como que os modelos que eu vou apresentar para vocês podem ser utilizadas nessas 3 áreas que estão aí. Né? Das coisas básicas que um bioinformata faz,
né? A pessoa que trabalha com bioinformática, as coisas básicas têm a ver com alinhamento de sequências, novelamento de proteínas e filogenia, né? Vou falar rapidamente o que são essas áreas. A parte 2 eu vou explicar alguns instrumentos e a parte 3 eu vou mostrar como que a gente pode aplicar esses instrumentos para resolver problemas associados a esses 3 conjuntos de problemas. A gente vai estar com um foco muito grande aqui em biologia molecular, em função das expertises que nós temos no nosso programa de doutorado. O pessoal da biologia que mexe com isso e o pessoal da computação que mexe com mineração de dados, etc. Essa área que a gente vai explorar um pouco mais, né? Bom, todo mundo conhece isso aqui. Eu acho que a Drosophila melanogaster, biólogo já falou que talvez não seja, eu não sei, mas eu comprei como se fosse aquela mosquinha que a gente conhece. Essa mosca, como não tem nenhuma ONG que as proteja, os biólogos adoram alterar o código genético delas para produzir algumas monstruosidades do tipo: troca as patas por um conjunto de asas, troca as asas por 50 antenas e assim por diante. Você, com recursos de engenharia genética, você fica trabalhando em cima do genoma, né, das informações genéticas dessa mosca para produzir coisas, né, mutações, resultados diferentes. Bom, o alinhamento de sequências, né, a motivação para a gente trabalhar com isso. Numa dessas alterações do código genético dessa mosca, descobriu-se o seguinte: olha, se você alterar um certo trecho do código genético dessa mosca, o que acontece? As moscas nascem sem olhos. Bom, agora, quando você olha a mesma proteína, ou o mesmo conjunto de proteínas no ser humano, se você alterar essas proteínas no ser humano, ou não é se você alterar no ser humano, os seres humanos em que tem um problema conhecido como anirídea, que é a ausência de íris, né? Os bebês que nascem sem íris têm essa modificação no código genético. Essa constatação é muito interessante porque o nosso código genético ele é muito parecido em termos proteômicos com o código genético de uma barata, por exemplo. Tem mais ou menos 4% de alterações no proteoma só, estou falando só em termos da região codificada, que existem diferenças. Isso foi constatado em 1995, 1996, as pessoas levaram um susto. E é engraçado porque esse susto era para ter sido era para ter se constituído numa mudança cultural. Observe que na história da humanidade sempre tem eventos que alteram o curso, não que alterem o curso, mas iluminam de forma diferente o pensamento. Foi assim quando se descobriu que a Terra não era o centro do universo. Muita gente morreu queimada por causa disso, muita gente foi para fogueira por causa disso. Depois apareceu Freud, que também teve uma contribuição marcante, né, dizendo que você tem processos inconscientes que são muito importantes na sua vida consciente, você não tem notícia deles, ou seja, você não manda na sua própria casa. Isso também causou um reboliço muito grande. Imaginava-se que esse fato também causaria um reboliço muito grande. Olha, seu código genético é parecido com o código genético de um inseto. Então, observe o seguinte: a drosófila, né, essa mosquinha, você pode fazer várias alterações e ter descobertas em cima dessas alterações que certamente terão validade quando você estuda, por exemplo, o código do ser humano.
né, esse relacionamento existe. Então, o alinhamento de sequências